E aí, gente plena analisada, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Me conta, alguma vez você já se indispôs com alguém no seu trabalho? Ou você se indispôs com algum cliente? Ou com um amigo? Me conta aqui nos comentários, eu quero saber. Bom, nesse vídeo aqui eu quero dar uma aula sobre um perrengue que eu passei com uma cliente. E foram tantos aprendizados que eu falei, não, essa história merece uma aula. Por quê? Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Violeta, sou uma terapeuta familiar sistêmica e como terapeuta familiar ou como terapeuta em si, eu sempre incentivo os meus atendidos e é isso que eu aplico também na minha vida. Toda vez que nós temos um problema, eu incentivo os meus atendidos a olhar para esse problema e se perguntar por que isso aconteceu? O que eu estou sentindo? Por que isso foi necessário? E é isso que nós vamos fazer agora juntos. Por quê? Toda vez que nós temos algum problema ou que nós temos algum desconforto, esse problema ele aponta para alguma coisa que nós precisamos resolver, que nós precisamos olhar com carinho, que nós precisamos validar ou que a gente já está no processo de compreensão da nossa vida e nós vamos solidificar o nosso posicionamento frente àquela situação. Por quê? Todos os problemas que nós enfrentamos, geralmente ele vai ter uma base em algum tipo de dependência emocional. E nesse caso, aconteceram várias etapas e nós vamos ver agora. Bom, primeiro eu preciso contar a história para vocês. Certa vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, eu conheço uma moça e ela precisa muito da tua ajuda. E ela está em depressão, ela não consegue trabalhar, ela não estuda, os pais estão muito preocupados, a família está preocupada. Você consegue ajudar essa pessoa? Eu falei, sim. Manda ela entrar em contato, né? Dá o meu contato para ela. Essa pessoa nunca entrou em contato. Só que essa pessoa que me falou dessa outra que estava com depressão, ela ficou simplesmente 3 anos me contando, me falando, me pedindo ajuda para esta pessoa, né, que acabou se tornando a minha cliente. Só que num último instante, depois de 3 anos de tanto ela ter falado, eu falei para ela, quer saber de uma coisa? Ela falou assim, ajuda essa moça, por favor. Já faz 3 anos que eu conheço ela, que ela tá nessa situação, ela não tem condições de pagar por conta da depressão, ela não consegue trabalho, ela tá muito mal, emagreceu e contou toda a história. Eu fiquei compadecida e falei, então tá, dá o meu contato para ela, fala para ela entrar em contato comigo, que eu vou atender ela de graça. De graça. Beleza. Ela entrou em contato, nós marcamos o dia da sessão, fizemos a primeira sessão e expliquei para ela como que funcionava a dinâmica, expliquei para ela a dinâmica dos problemas, porque todos os problemas que nós damos uma utilidade para ele, logo nós não temos permissão para abandonar esse problema. E é por isso que esse problema ele continua voltando, ou é por isso que uma depressão ou episódios de ansiedade, eles não vão embora, porque a gente não consegue entender como que nós nos tornamos dependentes emocionais dessas situações. Enfim, na segunda sessão, eu até falei para ela, falei, olha, eu preciso agilizar o seu processo, que para mim, né, como eu estava atendendo ela pro bono, eu pensei, bom, se eu tiver alguma vaga, eu já vou encaixando ela, porque quanto mais sessões nós fizermos, mais rápido ela termina. Porque eu sempre parto do princípio que uma pessoa que tem dor tem pressa. Então, eu imaginei que ela teria pressa de resolver aquela dor emocional que ela estava sentindo. Ela contou sua história, realmente uma história muito triste, né? Só que, na segunda sessão, eu já expliquei para ela sobre como que nós temos dificuldade de sermos curados a partir do momento que nós damos uma utilidade para os nossos problemas. E tudo isso foi conversado. E só que na segunda sessão aconteceu um porém. Eu tinha um horário marcado. No horário marcado eu entrei em contato, né? Nós fazemos online a sessão.
e essa pessoa simplesmente não apareceu. Já na segunda sessão. Meia hora depois ela aparece, né? Depois eu ligar várias vezes, ela me ligou, eu pensei, bom, tá atrasada, mas eu vou atender por conta, né? Falei, dá uma chance para ela, porque ela tá com um problema, ela tá depressiva. Então, dá uma chance. E como o horário seguinte estava vago, eu falei, beleza, vou atender. Atendi, conversei com ela, falei, olha, isso não pode acontecer, porque você vai invadir o espaço de outro, eu me coloco à sua disposição. E mesmo qualquer outro cliente, o procedimento é sempre o mesmo. Se a pessoa não aparece, né, ou ela não dá satisfação, ou ela vai pagar a sessão, que não era o caso dela, que eu estava atendendo pro bono, mas no caso dela eu falei, olha, se você não comparecer em 2 ou 3 sessões, ou atrasar demais, eu vou te despedir. Por quê? Porque nós precisamos ter ordem, né? Beleza. Enfim, logo em seguida, lembra aquela pessoa que fez a intermediação? Ela me ligou e falou assim, e aí, como que tá indo? Ela tá bem? Eu falei, sim, ela tá bem, vai dar tudo certo. E falei, só que tem um porém. Ela tá tão mal que hoje, por exemplo, ela atrasou meia hora. Mas eu já avisei ela que se ela continuar com esse comportamento ou se ela der lado para esse posicionamento, eu não vou mais atender ela, né? Por quê? Porque as coisas precisam ter ordem. E eu não sei o que aconteceu, não sei se essa pessoa que fez a intermediação comentou com alguém da família dela. Eu só sei que no dia seguinte ela entra em contato, né? Dizendo que quando a gente tem o contato entre paciente e terapeuta, precisa ter sigilo e que eu não tenho que ficar contando das coisas da vida dela para ninguém. Detalhe, eu não contei. A pessoa fez a intermediação, veio tirar uma satisfação, porque, na verdade, quem estava meio que patrocinando esse atendimento era essa pessoa que fez a intermediação. Então, eu achei justo dizer para ela, falar, ó, se acontecer tal coisa, você já sabe o porquê está acontecendo. A pessoa que fez a intermediação disse que não conversou com ninguém a respeito do assunto. Mas, enfim, né? Eu vou considerar que o que a menina disse é verdade, que houve essa troca de informações. E aí eu falei para ela, eu falei, ô fulana, nós conversamos ontem sobre as utilidades que nós damos para os nossos problemas. Você tem uma chance, você tem uma oportunidade em vários anos de resolver a sua situação de uma forma, assim, essa solução caiu no teu colo, então não perde essa oportunidade. E ela continuou falando que ela não tinha gostado da minha atitude, não sei o quê, e que ela não ia mais, desse jeito, ela não ia continuar o tratamento. E eu falei, não, tudo bem, cada um tem a vida que merece, pode ficar tranquila. E já logo em seguida mandei um próximo áudio explicando por quê. Nós fazemos escolhas baseados nas nossas emoções. Muitas vezes essas emoções, elas são emoções internas, emoções lá do passado, da nossa infância, da forma como nós funcionamos, sempre baseado nos nossos traumas, nos nossos medos. Mesmo sendo inconsciente essas emoções, as escolhas são no presente, no dia atual. Então, todas as nossas escolhas vão nos levar para a vida que nós estamos construindo. Logo, temos a vida que merecemos, né? Por quê? Porque tudo depende do nosso posicionamento. Se eu dou uma utilidade, se eu tenho visibilidade, se eu tenho atenção através desse problema e eu gosto dessa visibilidade, eu gosto dessa atenção, é a atenção que eu precisava enquanto criança, mas agora eu não tenho, agora eu estou tendo, mas de uma forma doentia, logo esse problema tem uma utilidade. Se tem uma utilidade, eu não posso deixar ele ir embora, né? Só que ela nem ouviu os áudios, não terminou a conversa e já me bloqueou. Fiquei furiosa, sim, fiquei furiosa em primeiro lugar comigo, fiquei furiosa com a pessoa que fez a intermediação, por quê? Porque realmente eu só não contei a história da moça, só disse que ela tinha se atrasado, mas o que eu ensino para os meus atendidos? Eu ensino que todo problema é um mensageiro. O que você aprendeu com isso, Violeta? Qual foi o erro que você cometeu nessa jornada?
E aí eu sentei, pensei, na verdade eu não sentei e pensei, né? Eu fiquei uma semana ali ruminando, que eu sou dessas. Quando acontece algo, eu vou me perguntando, eu vou colocando, meus traços estavam em jogo, as regras sistêmicas foram quebradas, tudo isso daí. Então, eu tive 5 aprendizados, né, com este assunto, com essa história. Primeiro aprendizado, nem todo mundo está pronto para uma cura. Por quê? Lembra da primeira sessão que eu comentei com ela? Se você der utilidade para a sua história, independente de qual seja a sua história. Sua história pode ser uma história muito pesada ou uma história nem tão pesada assim. Mas se nós damos utilidade para isso, logo nós não temos permissão para deixar isso ir. Nós não temos permissão para nos curar. E eu, como terapeuta, eu não posso obrigar as pessoas a querer se curar. E isso é um desafio, não só para mim, mas para qualquer outro profissional. Porque às vezes nós estamos vendo a pessoa doente, nós sabemos que a solução ela existe, é um caminho que nem sempre é tão difícil, é um caminho às vezes até simples, mas eu não posso me meter. Por quê? Porque isso não está na minha mão. Então, nem todo mundo está pronto e eu preciso respeitar as pessoas. Imagina você aí, sentado numa mesa, comendo com os seus amigos, e sua amiga fala, come esse jiló, olha que jiló gostoso, olha que delícia, e você não gosta de jiló, não adianta. Nem todo mundo está pronto para a cura, tá? Segundo aprendizado que eu tive é que eu preciso estar com os meus instintos afiados. Na primeira sessão, a forma como a moça conta a história, a forma como ela se posiciona na história e os fatos que ela vai narrando de outras ajudas que ela foi buscar e ela perdeu todas essas ajudas, ela deu vários exemplos de outras situações com outras pessoas que se prontificaram a ajudá-la, às vezes até de forma paga, mas ela deu um jeito, ela sempre colocava esses profissionais ou essas pessoas como inadequadas. Ah, fulano não quis me ajudar, a médica não quis me ouvir, a médica não quis me dar a medicação que eu precisava. Ali, o meu instinto, ele acendeu, mas eu falei, não, ela tá doente, ela tá com um problema, eu vou dar uma oportunidade. Ali, naquele momento, eu já poderia ter terminado a ajuda, porque eu saberia que a próxima na escalada dela seria eu a ser rejeitada. Por quê? Porque ela ainda estava dando utilidade para o problema dela. Terceiro aprendizado, a soberba precede a queda. E o que é a soberba? Existe aqui neste caso tanto a soberba minha como profissional, quanto a soberba dela como cliente, como paciente. No meu posicionamento, eu estou, vamos dizer, eu sou hipersuficiente em relação a ela, porque eu tenho um caminho, eu tenho uma especialização que ajuda o problema dela. E ela, por sua vez, acha que a história dela é pior do que a história de todo mundo. Ok, cada um tem a sua dor e nós precisamos respeitar a dor de cada um, tá? Porque às vezes uma coisa que é muito pequena para mim, para outro é muito grande. E uma coisa que é muito grande para o outro, para mim é pequena, é simples. E essa que é a graça do negócio. Mas essa moça, ela sempre se colocava, quando ela conta a história dela, ela se coloca muito superior ao pai, muito superior à mãe, muito superior às pessoas que estão em volta dela. Como todo mundo precisava ter vindo me ajudar, mas ninguém veio me ajudar. É real, porque o trauma ele nasce a partir do momento que a criança, precisando de amor, cuidado, carinho, proteção, provisão, justiça, ela não tem da pessoa que deveria dar, que geralmente é o pai, a mãe ou as pessoas que cuidam dela, ou as pessoas que deveriam cuidar dela. Isso tá ok, mas quando ela conta essa história exagerando esse lugar, ela se coloca acima do pai. Sistemicamente falando, isso se chama quebra da regra de hierarquia, tá? Então ela tá sempre... outra coisa, ela tinha um desejo de... uma forma de falar como se fosse assim, eu preciso de uma vingança. Ok, a vingança, às vezes, a pessoa ela precisa da justiça
e ela traduz internamente como vingança. Qual é o objetivo da terapia? Transformar esse sentimento de vingança em justiça, tá? Trocar a vingança pela justiça. E às vezes nem sempre a justiça é revidar, mas, né, tem outros caminhos. Então, sim, enquanto essa moça ela entende que o problema dela é maior do que tudo, do que todos, ela se põe soberba, ela se põe maior do que a solução. Logo, ela não vai poder ter acesso à solução. Quarto passo, as pessoas fogem da cura, e era o que ela estava fazendo a vida toda. Então, para mim, eu conheço a história, né? Já estava há 3 anos alguém no meu ouvido, vai lá e ajuda, vai lá e ajuda. Faz 3 anos que ela está fugindo. Então, por que é que por cargas d'água agora eu vou querer me colocar no caminho dela? Isso também é um problema agora meu como terapeuta. Por quê? Porque eu acho que eu sou superior a todo mundo, ou eu vou dar conta de uma coisa que ninguém conseguiu dar conta. Entende que isso não é, vamos dizer, consciente, é inconsciente. Por quê? Porque, eu ajudei fulano, ciclano, beltrano, tudo deu certo, por que com ela não vai dar? Os meus alertas anteriores já tinham dito que não ia dar certo. Em quinto lugar, eu quebrei, esse é o mais pesado. E você que está ouvindo isso, quando você olha para suas relações, você vai aplicar em tudo, na sua relação com o marido, com os filhos, com o patrão, com os colegas de trabalho. Eu quebrei o princípio sistêmico de equilíbrio. O que diz o princípio sistêmico de equilíbrio? Todas as relações são baseadas em troca. E o equilíbrio, ele precisa existir nessas trocas. Toda vez que essas trocas estão desequilibradas, o sistema vai requerer uma compensação. E essa compensação não é bacana. Então, se as trocas elas não são equilibradas, e as trocas equilibradas elas devem ser sempre pendulares e nunca linear. Como assim linear? Você me deu uma camiseta. Nossa, gostei muito do seu presente. Eu te devolvo uma camiseta na semana seguinte. Aí você fala, que legal, Violeta, gostei da camiseta que ela me deu. Vou dar para ela um colar. Aí eu chego na semana seguinte e falo, poxa, vou dar um colar para fulana. Tá vendo que essa troca linear, nós não temos uma pendularidade? Vou explicar o que é a pendularidade. Eu, Violeta, te dou R$100. Você vai me devolver 102. Eu vou te devolver 105. Você vai me devolver 109. E assim você tá vendo que nós estamos gerando crescimento com essa troca. Então a troca ela precisa ser pendular. Uma coisa que não pode acontecer nas trocas é essa desproporcionalidade, onde um dá demais e o outro toma demais. E muitas vezes aqui, quando eu falo sobre a arrogância, às vezes a arrogância está justamente nesse lugar onde eu dou demais. E quando eu dou demais para essa outra pessoa que está aqui embaixo, eu aciono nessa pessoa alguns gatilhos. Porque, sistemicamente falando, o sistema não vai requerer uma compensação. Então, essa pessoa, às vezes, ela se sente extremamente devedora. Ela se sente indigna, porque lembra que ela está doente emocionalmente? Ela não está com a sua identidade ativada, ela não sabe quem ela é. Ela não acionou ainda todos os recursos dela. Ok, então o que acontece? Essa pessoa ela nasce dentro dela como se fosse uma ira. E talvez você já passou por essa situação de ajudar pessoas e essas pessoas se voltarem contra você. E isso é muito, muito, muito comum. Inclusive eu tenho no meu treinamento para pastores, a igreja é um lugar extremamente fértil para isso. Porque o pastor às vezes ele doa muita coisa, ou o líder doa muito da sua vida e aí ele desequilibra esse sistema. E foi o que aconteceu aqui. Isso nunca deveria ter acontecido comigo. Por quê? Porque eu já sabia que eu estava fazendo a coisa errada. Mas mesmo assim, baseado na minha bondade, o que eu fiz? Eu ignorei todos os sinais e continuei na trilha da queda. E às vezes você também faz isso. Quando você entende toda essa dinâmica,
você vai ter todos esses sinais. Você vai ver que a pessoa ela não quer a sua ajuda. Você vai ver que ela tem às vezes uma má intenção ou uma procrastinação ou uma folga em relação à sua ajuda. E aqui nós entramos no conceito de ajuda e de apoio. Isso aqui eu aprendi com um dos meus professores. Muitas vezes nós queremos nos colocar como pessoas boas na sociedade, ajudando os outros. E as pessoas elas não precisam de ajuda. Porque enquanto nós ajudamos, nós fazemos por ela. Nós tiramos dela a capacidade de se sentir capaz. Olha que loucura. Então, a partir do momento que eu digo para ela, falo assim, olha, você não precisa pagar o tratamento. O que eu fiz? Eu desequilibrei extremamente as nossas relações. E graças a essa quebra desse princípio, tudo foi por água abaixo. Tudo. Tanto para mim quanto para ela. Quer ver agora qual foi a consequência da quebra desse princípio? Na vida dela, ela perdeu a oportunidade de ter um tratamento que vale aí pelo menos uns 4, 5 mil reais. Ela perdeu essa oportunidade. E eu vinha numa ascendência, né? Minha agenda, nesse momento, quando eu recebo essa moça, a minha agenda não tinha horário. Quando aconteceu isso, adivinha o que aconteceu? Mais da metade dos meus clientes suspenderam ou cancelaram os tratamentos por motivos financeiros. Então, quando eu desequilibro o sistema, não é só a outra pessoa que recebe algo ruim, eu também recebo algo ruim. Então, todo aquele meu planejamento de crescimento que estava em ascensão, ele foi cancelado. Por quê? Porque eu desequilibrei o meu sistema. Então, eu faço um convite aqui para você. Você quer conhecer mais sobre as regras sistêmicas? Você quer entender sobre esses traumas, sobre essas dependências emocionais que nós temos e que muitas vezes nós nem temos consciência de que elas estão em nós? Você quer entender como que a sua história familiar, ela colabora para você decolar ou para você desgringolar? Então, eu quero te convidar a conhecer o meu canal, conheça as minhas redes sociais lá no Instagram, né, as minhas postagens e conheça os meus treinamentos. Eu tenho um treinamento específico para mulheres, para adolescentes e para pastores. E também, querendo, você vem para uma terapia cara a cara comigo, tá? Aprenda a usar todos esses princípios, que são os princípios que regem a vida, que é de pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Gente, se vocês aplicarem essas 3 regras em qualquer área da sua vida, você vai ter sucesso, tá? Você só precisa equilibrar. Um outro convite é, no processo terapêutico, você vai aprender como que você funciona. Cada pessoa tem um jeito específico de funcionar. Então, vamos imaginar que você é peixe. Peixe voa? Não, peixe não voa. Então, não dá para eu te treinar a voar se você é peixe. E tem muita gente na vida que não decola, por quê? Porque ela funciona de uma forma, ela é um peixe, e as pessoas querem que ela voe como passarinho. Não vai funcionar, tá? Então, a aula de hoje era essa. Compartilha essa aula com os seus colegas de trabalho, compartilha com seus clientes, compartilha com seus parentes, com alguém que você gosta e compartilha com as pessoas que você não gosta também, tá? Espero vocês no nosso próximo vídeo, ou na sala de aula, ou numa sessão terapêutica. Até mais. Tchau.